Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado, ao pastor Carlos Sales, na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, de trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Que tenhamos todos aí uma excelente quinta-feira, em nome de Jesus, amém? Glorificado e exaltado seja Deus. Eu quero trazer uma palavra, que está aqui em Lucas capítulo 15, Eu gosto muito de ministrar sobre essa palavra e quero que os irmãos venham abrir aí nas Sagradas Escrituras, Lucas 15, versículo 11, que diz assim: a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, um filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, conforme eu já disse, começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e veste-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Marina Sales, que Deus esteja abençoando aí nesta manhã, operando, de uma maneira abundante e transbordante também, a nossa amada irmã Alessandra também, que Deus esteja aí abençoando, derramando das suas bênçãos inefáveis, e que o poder do Espírito Santo do Senhor esteja conosco nessa manhã, operando com as suas mãos poderosas, que nós possamos ser alcançados, pela divina mão do Senhor, pelo seu sobrenatural, pela transformação que Ele quer fazer em nossas vidas através do Espírito Santo, que sejamos uma bênção nas mãos desse glorioso Deus, amém? Então, amados irmãos, é um texto que eu gosto muito, E todas as vezes que eu pegava o Novo Testamento pequeno, que eu tinha no início da minha conversão, eu lia esta palavra, eu clamava a Deus através dessa palavra. E eu cheguei a gravar de cor, essa palavra, e hoje eu me deparei novamente com essa palavra, e ela é uma palavra que muitas vezes, quando nós a recebemos, nós falamos assim: olha, eu gostaria tanto que o meu irmão, que a minha irmã, que essa pessoa amiga, que essa pessoa que eu tenho contato ouvisse, desta palavra. Mas é uma palavra, amados irmãos, que quando Deus fala, Ele fala para nós que estamos verdadeiramente no momento, na hora certa, na posição certa, para nós estarmos ouvindo, para nós trazermos à memória aquilo que nos dá a esperança. E o que nos dá a esperança, amados irmãos,
é uma vida eterna, é uma vida a qual nós vamos passar a eternidade junto com Deus. E quando esse filho ele volta para a casa do Pai, amados irmãos, nós precisamos entender que é o desejo do nosso coração de estar voltando para a casa do Pai, não esta casa terrena, não esse templo, né, que nós estamos como se diz, vivenciando cada dia, indo e voltando, né? Mas não, é aquela casa celestial, é isso que eu estou falando. Então nós precisamos a cada dia estar nos transformando, a cada dia estar buscando, a cada dia sendo lavado, remido, transformado pela operação do Espírito Santo de Deus. Então tem uma ilustração aqui, que esta ilustração eu a ouço, né, e a tenho guardado desde muito tempo, uma ilustração muito boa. E ela diz assim: o pai, o filho e a forca. Diz assim: havia um homem muito rico que possuía muitos bens, uma grande fazenda, muito gado, vários empregados e um único filho, seu herdeiro. O que ele mais gostava era fazer festa, estar com seus amigos e ser bajulado por eles. Seu pai sempre o advertia que seus amigos só estaria ao seu lado enquanto ele tivesse o que lhes oferecer. Depois os abandonaria. Um dia o velho pai já estava avançado em idade, disse aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro dentro dele. O próprio pai fez uma forca e junto a ela uma placa com dizeres: para você nunca mais desprezar as palavras de seu pai. Mais tarde chamou o filho e o levou até o celeiro e lhe disse: meu filho, eu já estou velho e quando eu partir, você tomará conta de tudo o que é meu. E eu sei qual será o teu futuro. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados. Irá gastar todo o dinheiro com os teus amigos. Venderá todos os bens para se sustentar. E quando não tiver mais nada, teus amigos se afastarão de você. Só então você se arrependerá amargamente de não ter me dado ouvido. Foi por isso que construí esta forca. Ela é para você. Quero que você me prometa que, se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem riu, achou um absurdo, mas para não contrariar o pai, prometeu, pensando que isso jamais pudesse acontecer. O tempo passou, o pai morreu, o filho tomou conta de tudo, mas assim como o pai havia previsto, o jovem gastou tudo, vendeu os bens, perdeu os amigos e até a própria dignidade. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre a vida e viu que havia sido um tolo. Lembrou das palavras de seu pai e começou a dizer: ah, meu pai, se eu tivesse ouvido os teus conselhos, mas agora é tarde demais. Pesaroso, o jovem levantou os olhos e o avistou o pequeno celeiro. A passos lentos dirigiu-se até lá. Entrando, viu a forca e a placa empoeirada. E então pensou: eu nunca segui as palavras de meu pai. Não pude alegrá-lo quando estava vivo, mas pelo menos desta vez farei a vontade dele. Vou cumprir minha promessa. Não me resta mais nada. Então ele subiu os degraus e colocou a corda no pescoço e pensou: ah, se eu tivesse mais uma chance.
Então se jogou do alto dos degraus e por um instante sentiu a corda apertar a sua garganta. Era o fim, mas o braço da forca era oco e quebrou facilmente. E o rapaz caiu no chão e sobre ele caíram joias, esmeraldas, pérolas, rubis, safiras, brilhantes, muitos brilhantes. A forca estava cheia de pedras preciosas e um bilhete junto a tudo isso. A forca estava oca, cheia de pedras preciosas, e o bilhete continha o seguinte escrito: esta é uma nova chance. Eu te amo, meu filho, com amor teu velho, já saudoso pai. Deus é exatamente assim com cada um de nós. Quando nos arrependemos, Ele nos perdoa. Ir até Ele, Ele sempre nos dá uma nova chance. Deus tem amado a cada um de nós, amém? Então, amados irmãos, as oportunidades que Deus tem nos dado é como esse filho, quando colocou a forca no pescoço, ele diz assim: se eu tivesse uma segunda chance. E nessa segunda chance, amados irmãos, o filho ele coloca a forca no pescoço e ele diz assim: olha, eu vou morrer agora. Mas quando ele pensa que a corda ali o aperta o pescoço e ele vai morrer, a forca também quebra, a forca ela se estraçalha. E conforme a forca foi quebrada, a segunda oportunidade ela aparece através de diamantes brilhantes, rubis, esmeraldas, os bens que o pai trocou através daquelas pedras para que o filho tivesse a segunda chance. Assim eu posso te dizer que cada versículo da palavra de Deus, que cada capítulo, que cada mensagem da palavra de Deus significa essas joias raras diante dos nossos olhos, para que nós possamos aí estar, em nome de Jesus Cristo, recebendo essa segunda oportunidade que Deus tem nos dado. Nós devemos, em nome de Jesus Cristo, fazer tudo aquilo que o Pai tem colocado diante de nós, porque muitas vezes, amados irmãos, Deus tem dado oportunidade a cada um de nós, mas nós não temos aproveitado a oportunidade conforme nós devemos aproveitar. E conforme eu tenho aí olhado diante de todas as coisas que têm acontecido, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 4 ou 4, verso 12. Mais cortante do que espada de dois gumes, né? Apta para discernir, né, as intenções da mente e do coração. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que nós não enganamos a Deus com nada. Ele está diante de nós e Ele está vendo tudo. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos preguiça, né, de estar indo à casa do Senhor. Muitas vezes nós chegamos atrasados à casa do Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, nós chegamos à casa do Senhor, ficamos conversando com o irmão do lado, não prestamos atenção na mensagem que está sendo dita. Muitas vezes, amados irmãos, é o celular que fica perturbando e o nosso coração não está ligado naquilo que se chama unção de Deus.
naquilo que se chama a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos ligados nas nossas dificuldades e não olhamos aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Quando Moisés, aleluia, o povo de Deus foi tirado do Egito com mão forte, amados irmãos, a palavra de Deus diz que quando chegou diante do mar, Moisés, ele começou a clamar a Deus e Deus falou: Moisés, diga o povo que marche, não está na hora mais de orar, você já orou, já ouvi a tua voz, agora diga o povo que marche, entra por esse mar afora que o mar vai secar. Assim, muitas vezes, amados irmãos, nós temos que mergulhar na palavra de Deus, nós temos que, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer naquilo que se chama Deus, mas muitas vezes, amados irmãos, nós estamos olhando para circunstâncias, amados irmãos. Deus está falando: caia para dentro, parta para dentro do inimigo. Vai aonde estão as tuas dificuldades, corre em cima da tua dificuldade, fala: meu Deus é maior. Muitas vezes nós olhamos, amados irmãos, um gigante das nossas dificuldades e nós pensamos que aquele gigante é nós que iremos enfrentar, mas o nosso Deus é maior do que qualquer gigante. Davi tinha, aleluia, a compreensão, né, do quão grande era Deus, que ele dizia assim: o meu Deus, ele pode secar as águas de todos os mares dessa terra com a palma de sua mão. Então, amados irmãos, não há dificuldade para Deus. O impossível é do homem, não há impossível para Deus. Deus, ele pode operar na minha vida e na tua vida, mas nós temos que nos mergulhar também nessas águas purificadoras, nas oportunidades que Deus tem dado para mim e para você a cada dia. Situações têm acontecido conosco, amados irmãos, que nós temos orado ao Senhor, clamado ao Senhor, e a força do seu poder, o seu sobrenatural tem sido para a minha vida, tem sido para a tua vida, conforme um bálsamo sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os seus. Nós precisamos entender que esse Deus, ele visita, que esse Deus, ele guarda, que esse Deus, ele protege, que esse Deus, ele envia os anjos para nos guardarem. Ele diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, pois ele dará ordem aos seus anjos para nos guardar e para nos proteger. Então, amados irmãos, chega de estar comendo bolotas de porcos, está na hora de dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus servos. Nós precisamos entender que tem que ter arrependimento no nosso coração de tudo aquilo que estamos deixando de fazer para Deus. Nós precisamos nos fortalecer nesse Deus que tudo pode. Eu já tenho dito aos amados irmãos, eu estou há 25 anos sem um emprego de carteira assinada. Eu vivo como se eu estivesse ali no deserto, né? E o maná de Deus caindo todos os dias, e não tem faltado comida na minha mesa, não tem faltado trabalhos para que eu venha fazer. Mas em tudo eu tenho amado e buscado a Deus em primeiro lugar. Coloquei um propósito no meu coração de estar levantando todos os dias às 5:30 da manhã, estar orando, buscando meu Deus. Tenho feito as lives de 7 da manhã até 9 horas da manhã, tenho enviado as mensagens para os amados irmãos, tenho enviado para mais de 150 grupos, tenho enviado para o Instagram, tenho enviado também para o TikTok, para o Kawaii. Eu tenho feito a minha parte, porque eu preciso fazer, nem que seja um pouquinho daquilo que o Senhor enviou a cada um de nós a fazer, entendeu? Que é pregar o Evangelho, levar a sua palavra a todos os povos e nações. Nós precisamos fazer isso. Nós não podemos ficar de braços cruzados, pois o maior homem do mundo, ele morreu de braços abertos por mim e por você. Nós precisamos fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte, amados irmãos, não é ficar sentindo pena de nós mesmos, não é falar: não, eu sou coitado, eu sou isso, eu sou aquilo, se eu tivesse oportunidade assim, se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma casa. Eu não tenho nada, irmão, eu só tenho o dia e a noite, aquilo que Deus tem me dado. Eu não tenho mais nada, mas eu tenho vivido e sobrevivido segundo o poder do seu Santo Espírito. E o Senhor fala que aqui
eu não posso levar nada daqui para a vida eterna. Então o Senhor fala, porque nós temos acumulado tesouro, porque nós temos nos esmurrado por causa dos bens, das heranças terrenas, se nós não podemos levar essas heranças terrenas para o céu. Mas as heranças espirituais nós levaremos, amados irmãos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, então, fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você venha andar segundo o seu propósito, segundo tudo aquilo que tem preparado para mim e para você. Que nós sejamos fiéis nos nossos propósitos, amados irmãos, de querer buscar a Deus, de chegar na igreja no horário certo, 7 horas da noite. É o horário da pessoa estar dentro da igreja, não é chegar dentro da igreja, é estar dentro da igreja. Eu todos os dias eu começo o culto às 19 horas, às 18 horas, 1 hora antes eu já estou dentro da igreja. Quando eu estou dentro da igreja eu fico orando, arrumando a casa do Senhor, fico olhando se as coisas estão no lugar. Eu olho tudo, arrumo tudo, eu fico em oração, clamando ao Senhor, 7 horas. Talvez não tenha uma viva alma dentro da igreja, eu já começo a orar, já começo a clamar, já começo a interceder pelas vidas, porque é minha vida com Deus, eu preciso velar para que a palavra de Deus venha se cumprir na minha vida. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que é sacro, com aquilo que é de Deus. Muitas vezes, amados irmãos, quando nós vamos pegar um ônibus para tal lugar, se nós chegarmos 10 minutos atrasado, o ônibus não mais está lá, o ônibus já foi, nós perdemos a passagem. Se você vai pegar um avião no aeroporto, você chega meia hora antes. Se você vai pegar um ônibus na rodoviária, você chega meia hora antes. Na casa de Deus a gente chega meia hora atrasado, 1 hora atrasado, a gente nunca chega na hora certa. Quando as pessoas chegam dentro da igreja, já louvei 2, 3 louvores, amados irmãos. Muitas vezes já está quase na hora do amém. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, se importar com aquilo que faz parte da nossa vida. Nós precisamos entender que o mais importante na minha vida e na tua vida é Deus. Se não fosse Deus, você não estaria aí. Nós precisamos entender que Deus quer cuidar de nós, mas nós também temos que cuidar de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fazemos a nossa parte, o que vai acontecer conosco? A palavra do Senhor diz que aquele que me despreza aqui na terra, eu desprezarei diante do Pai que está no céu. Se aquele que está aqui na terra, ele tem me repudiado, eu repudiarei na presença do Pai que está no céu. O Senhor, ele diz, amados irmãos, em Isaías 59, verso 1 e 2, a minha mão não está encolhida para que não possa abençoar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Então todas as vezes que você estiver em pecado, Deus está de costas para você, mas às vezes que você se arrepende, às vezes que você volta para o Pai está de braços abertos para te receber, para ouvir as tuas orações. Então, em nome de Jesus Cristo, se você precisa de um favor de Deus, esteja fazendo a tua parte, não deixa de fazer a tua parte, não deixa de clamar, não deixa de observar as ordenanças do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, vir ao Pai com integridade, com pureza de coração. Jeremias, ele diz, maldito um homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Se nós não fizermos a obra do Senhor, não tem esmeralda, não tem brilhante. Se nós não fizermos a obra do Senhor, não tem vida santa na presença de Deus. Se nós não fizermos a obra do Senhor, não existe Deus na nossa vida. Nós estamos nos enganando. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer tudo conforme aquilo que o Pai tem colocado diante de nós. Nós precisamos nos devotar a Ele. Nós precisamos buscar o Pai, abraçar, nós precisamos estar em conformidade com a sua palavra. Muitas vezes, amados irmãos, eu tenho olhado dentro da minha igreja, talvez vamos colocar uma suposição, 30 pessoas. Dessas 30,
Parece que revezam, né? Parece aqueles carros que tem lá em São Paulo, ó, só pode sair tal placa. As outras placas ficam em casa. Quando vem 3, vem 4 pessoas, parece que estão revezando. Se vier as pessoas todas que pertencem a essa igreja não tem lugar para receber todas as pessoas. Tem que ficar dentro do lado de fora. Mas não. Parece que a gente está brincando com Deus. Não é hora de brincar com Deus. É hora de nós estarmos fazendo a vontade do Pai. É hora de nós estarmos levando Deus a sério. Muitas vezes as coisas sérias têm acontecido na nossa vida e nós deixamos essas coisas sérias de lado. E na hora que a coisa fica séria para nós culpamos a Deus. Nós falamos: Deus, o Senhor não está vendo tal coisa? O Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não tem acompanhado as minhas orações? Será que o Senhor não tem olhado? Nós ficamos a vida inteira brincando com Deus. E na hora que as situações difíceis acontecem na nossa vida, a gente vem e fala: Deus, a culpa é tua. Não. Está na hora de parar de brincar com Deus. Está na hora de colocar nossa vida no altar. Está na hora de nós nos esforçarmos, pois o reino de Deus ele é tomado por esforço. Muitas vezes um pisar no calo, muitas vezes uma palavra que o pastor fala, meia dúzia de pessoas sai da igreja: não quero mais. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, parar de meninice. Nós precisamos comer coisas sólidas. Chega de leitinho espiritual. Nós precisamos estar aí mastigando aí coisas que vai verdadeiramente mudar a história da nossa vida, mudar a história do nosso mundo. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos parar de ser meninos, que venhamos levar a palavra de Deus com responsabilidade. Está na hora de parar de brincar com as coisas de Deus. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos fazer tudo aquilo que o Pai tem colocado diante de nós. Ele diz: aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e venha. Muitas vezes a gente está achando que a cruz é feita de isopor. Não. Ele foi pregado no madeiro, a cruz dele era terrivelmente pesada. E também não vai ser diferente para nós. Ele mesmo diz que neste mundo nós teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo. Ele venceu o mundo. E assim conforme ele venceu, nós também venceremos. Em nome de Jesus Cristo, venha fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus Cristo, venha estar aí lutando. Porque quando você luta, quando você coloca um propósito diante de Deus, nada pode te parar. Muitas vezes, amados irmãos, Jesus ele chegava na sua cidade e ele queria fazer os milagres que ele fazia em outros lugares. E as pessoas da sua redondeza falam: não é esse aí o filho de José? Filho de Maria? Seus irmãos não vivem aí conosco? Não é ele, o Jesus, o carpinteiro? E as Sagradas Escrituras diz que ele não podia fazer muito milagre conforme ele fazia nos outros lugares, porque as pessoas desdenhavam, as pessoas não davam o devido valor. Talvez você também não tenha recebido o devido valor na localidade que você mora, na localidade que você congrega, na localidade que você ministra, mas quem vela pela palavra para se cumprir na tua vida é Deus, não é um homem. É Deus, ele faz todas as coisas, ele faz soberanamente, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando fala soberanamente, ele está acima de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nessa manhã ele quer fazer, mas nós temos que aprender a obedecer. Aprender a executar ordens, aprender a estar na posição. Preste bem atenção, qual posição que nós estamos tomando diante do nosso Deus. Hoje em dia, parece que o evangelho virou status. E a gente coloca a melhor roupa, uma bolsa tiracolos,
ou a Bíblia debaixo do braço e a gente pensa que aquilo está fazendo frente diante da sociedade. Não. O que faz frente diante da sociedade, diante do mundo, diante dos demônios, é a tua vida santa diante do altar de Deus. É a tua oração, o teu choro, é o teu clamor. Deus, hoje em dia, as pessoas falam muito em dízimo e oferta. Eu não ligo para dízimo e oferta, isso aí é uma ordenança de Deus. Cada um vai prestar conta diante de Deus, todos têm que trazer os dízimos, os tesouros, todos têm que trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. É problema da pessoa com Deus, não é problema de pastor. E muitas pessoas pensam porque tem um dízimo gordo, tem aí uma oferta boa, vai mexer com os olhos de Deus. Não mexe não. Nosso Deus é dono do ouro, dono da prata. Nosso Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Nem igreja, nem pastores precisam de dinheiro de ninguém. Dízimo e oferta é para investir na obra do Senhor. E eu já disse aqui muitas vezes que eu trabalho, dou duro, minhas mãos estão cheias de calo. O apóstolo Paulo, ele diz que aquele que não trabalha é que também não come. Ele diz, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Então a casa do Senhor, muitas coisas que tem dentro da casa do Senhor aqui, púlpito, essas coisas, doação, entendeu? Muitas vezes pessoas chegaram para falar assim, olha, eu quero ajudar, eu quero fazer. Nós precisamos entender que muitas coisas aqui foram colocadas com o meu próprio esforço, que Deus me deu coragem, me deu força, me deu ousadia para fazer. Nós precisamos entender, amados irmãos, que dinheiro não faz frente diante do nosso Deus, que faz frente diante do nosso Deus para estar olhando para você, assim conforme olhou para Davi, falou, tenho encontrado um rei segundo o meu coração. O que esse rei fazia? O que esse homem fazia? Ele ficava no meio do pasto, cheio de carrapato, junto com as ovelhas. Ele ficava matando leão e urso. O que é matar leão e urso, amados irmãos? É as dificuldades que vêm diante de nós, a gente com o joelho no chão, a gente clamando, a gente falando com Deus, olha Deus, aonde está doendo aqui, olha Deus, por favor, entra com providência, olha Deus, como eu estou nessa situação, clamando, é joelho no chão, é ali, sentindo o cheiro das ovelhas, é ali dormindo no meio das ovelhas, sentindo o calor das ovelhas, é assim. A palavra de Deus está dizendo, e Deus falou, eu achei um homem segundo o meu coração. Quando o lobo veio e meteu o dente na ovelha, ele falou, não, esse aí não é teu não, esse aí é do meu pai. Não coloca a mão não, coloca não. E se tu ficar abusado, eu rasgo você pelo meio. Ele rasgou o leão e o urso por causa das ovelhas de Deus. Assim são os pastores, amados irmãos, que verdadeiramente ministram sobre o altar do Senhor. Assim são aquelas ovelhas que desejam o favor de Deus. Nós precisamos mudar o nosso caráter, o nosso pensamento em relação a esse Deus, esse maravilhoso Deus que nós estamos pensando que Deus é, para nós o tratarmos de qualquer maneira. Quando os profetas, os anciãos, quando os escribas, os fariseus rasgavam as suas vestes diante do Senhor, que eles achavam que era indignação dos homens, o profeta maior dizia, olha, rasgai antes os vossos corações. Rasgar roupa é fácil, rasga o coração na minha presença, aí eu quero ver, aí eu desço para abençoar, eu desço para fazer a diferença. É muito fácil pedir oração, quero ver descer de joelho para orar. A palavra do Senhor diz que o véu do templo ele foi rasgado. E nós temos livre acesso ao Pai. Não tem mais aquela pessoa que interfere no teu caminho entre você e Deus. Você tem livre acesso, você pode andar até ao teu quarto, fechar a porta, ajoelhar e orar, falar assim, Pai, em nome de Jesus, eu clamo, porque este meu filho está enfermo, ele precisa de vitória.
Pai, eu clamo porque essa minha filha, Pai, ela está moribunda e ela precisa, aleluia, das tuas mãos poderosas. Deus que te ouve em secreto, Ele também te abençoará em secreto. E você receberá as virtudes do poder do Espírito Santo de Deus. Está na hora de andar em direção a Deus, está na hora de andar em direção ao sagrado. Nós precisamos parar de fugir. O filho pródigo, ele recebeu todas as bênçãos da mão do pai, ele recebeu toda a herança. Na hora que ele colocou as bênçãos do pai na sua mão, ele partiu, ele sumiu. A Bíblia fala que ele foi gastar tudo, dissolutamente. Na hora que ele gastou tudo, preste bem atenção, gastou saúde, envelheceu, gastou tempo, talvez estava cheio de doença. Muitas vezes acontece isso, amados irmãos, são consequências da vida na hora que nós largamos a presença do Pai. Na hora que nós largamos a presença do Pai, muitos têm ficado cheiradores, viciados em drogas, viciados em prostituição, porque largou a presença do Pai. Muitos desses, amados irmãos, ainda estão comendo bolotas de porcos e não tem como voltar à presença do Pai, porque estão algemados por Satanás. Está na hora de nós darmos valor àquilo que é sagrado. Está na hora de nós darmos valor, conforme diz o salmista no Salmo 84. Vale mais um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar na tua casa do que habitar as tendas da perversidade. Nós precisamos entender isso, mas parece que nós não entendemos. Deus, ele nos abraça, e quanto mais Deus nos abraça, a gente mais o repudia. O filho pródigo, ele estava na casa do pai, mas ele falou: ó pai, apesar do Senhor ter tudo aí, a comida boa em cima da mesa, eu não quero nada. Eu quero conhecer o mundo, eu quero viver a minha própria vida. É festa, é algazarra, é tudo enquanto é coisa. Eu estava pregando outro dia, mas os irmãos estavam colocando aí de nós organizarmos a nossa agenda de acordo com a agenda de Deus. Será que nós fazemos isso? Tem uma festa de aniversário do filho, fala: não, hoje é a festa de aniversário do meu filho. A minha agenda é a minha agenda, a agenda de Deus que espere. A gente faz isso. Fala: hoje eu tenho um compromisso, eu não posso estar na igreja. Sabe por causa de que a agenda tua é mais importante do que a agenda de Deus? Nós precisamos entender que a agenda de Deus tem que ser em primeiro lugar, mas nós não olhamos para essa direção. Contava um pastor meu, logo no início da minha caminhada, ele disse assim que uma senhora, ela tinha um cabelo longo, né? Porque ela era mulher que vivia dentro da igreja, que a igreja tinha aquele pré-requisito de ter os cabelos longos. E aí ela foi numa entrevista de emprego. Quando ela chega na entrevista de emprego, ele falou assim: não, aqui nós não podemos aceitar você porque você tem o cabelo muito longo. E aqui nós precisamos de mulheres que têm o cabelo curto. E no outro dia ela voltou para a entrevista, ela disse assim: cortei os meus cabelos. E aquele dono da empresa virou para ela e falou assim: olha, se você não é fiel ao teu Deus, como você vai ser fiel à empresa? Você não ganha um emprego de jeito nenhum aqui. Nós precisamos entender os pré-requisitos de Deus, amados irmãos. Como nós vamos ver o nosso milagre se nós estamos vivendo na nossa zona de conforto? A nossa zona de conforto é mais importante para nós do que nós vivemos aí o sobrenatural de Deus. A zona de conforto, num momento, amados irmãos, que Jesus estava andando sobre as águas, era de que todos ficassem dentro do barco, mas Pedro, ele saiu ao encontro de Jesus Cristo. E quando ele sai ao encontro de Jesus Cristo, amados irmãos, ele está fazendo algo mais. E quando ele faz algo mais, amados irmãos, no outro dia dentro da igreja ele poderia falar assim: eu vivi o sobrenatural de Deus porque eu andei sobre as águas.
Nas Sagradas Escrituras inteiras, só Pedro andou sobre as águas. E muitos olham para Pedro e dizem que ele afundou porque ele tirou os olhos da direção de Deus. Mas não, ele viveu o sobrenatural. Ele colocou a sua vida em risco para provar o melhor de Deus. E provando o melhor de Deus, amados irmãos, ele andou sobre as águas, ainda o mestre pegou em suas mãos e o levantou e o ergueu. Pedro, quando ele está ali diante do Senhor Jesus Cristo e o nega 3 vezes, as pessoas falam, só Pedro negou, mas só ele que estava na presença de Deus, todos haviam fugido, porque Jesus ele diz assim, quando prende o pastor, as ovelhas se dispersam, não ficou um só para contar a história. Pedro estava ali diante de Jesus, mesmo tendo negado, ele estava perto, ele estava no mesmo lugar que Jesus estava, ele estava contemplando com seus olhos, mas os outros tinham fugido. Só ele estava ali, só ele estava pagando o preço. Portanto, quando Jesus ele ressuscitou, Pedro tinha voltado para Galiléia, tinha voltado para a sua profissão, e ele estava ali pescando. Quando eles viram Jesus na praia, Jesus estava ali assando peixe. E ali, quando ele viu Jesus, ele mergulhou e veio na direção do Senhor. E Jesus perguntou a ele, Pedro, tu me ama? E Pedro 3 vezes, foi a pergunta de Jesus, e Pedro falou, eu te amo e tu sabes que eu te amo. E Jesus reafirmou o ministério na vida de Pedro, falou, então apacenta as minhas ovelhas. Então, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, que o ministério de Deus na tua vida, seja de servir, seja qual for o ministério que Deus tem na tua vida, não retroceda. Está na hora de você ir mais além. Muitas vezes a gente fica aí nos acovardando diante das circunstâncias. Muitas vezes fala, um ônibus atrasou, sai mais cedo. Muitas vezes fala, não dei conta de chegar. Amados irmãos, como que Deus vai chegar até a nossa vida, vai cumprir o propósito na minha vida e na tua vida, se nós temos sido relapsos naquilo que Deus tem proposto na minha vida e na tua vida? Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos largar a capa deste mundo, nós precisamos desistir das coisas do mundo. A palavra do Senhor diz que aquele que ama pai, mãe, filho, alguém que ama esse mundo mais do que ele, não é digno dele. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar, não, Senhor, eu te quero, eu quero fazer a minha parte, eu quero te amar, eu quero adorar, eu quero te servir, eu quero te buscar, eu quero me devotar, eu quero me entregar, eu quero ser teu. Isso não é, amados irmãos, conforme muitas pessoas falam, fanatismo. Não é. Sabe o que? Nos olhos de muitas pessoas isso é fanatismo, mas a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Que venhamos experimentar desse poder. Eu tenho falado aí, amados irmãos, que muitas coisas têm acontecido conforme acontecia quando Pedro e João subiam ao templo para orar. Na hora 9, tinha ali um aleijado na porta do templo e ele estendeu as mãos pedindo esmola. Pedro e João dizem assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome santo de Jesus de Nazaré. Hoje em dia a igreja tem prata, tem ouro, mas que deu o poder sobrenatural de ressuscitar os mortos, que deu o poder sobrenatural de fazer os aleijados andarem. Nós precisamos buscar as virtudes do Espírito Santo de Deus novamente para dentro da casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que as maravilhas acompanharia aqueles que crescem. Nós cremos no Senhor que das maravilhas nós precisamos tê-las em nome de Jesus novamente. Mas para que tenhamos, nós precisamos nos entregar, nós precisamos nos devotar, nós precisamos buscar esse Deus. Se nós não buscarmos, nós não vamos passar, nós não vamos ver nada. Deus tem dito para mim e para você muito que nós temos visto, que eu e você tem visto, não passa de gotas daquilo que Deus quer e pode fazer na minha vida e na tua vida. Então que venhamos experimentar o sobrenatural de Deus, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração de homem algum
aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então que venhamos receber o melhor de Deus, mas que venhamos investir no reino com a nossa própria vida, que venhamos tirar a capa, que venhamos sair dessa mesmice, que venhamos parar de olhar para um homem, mas olhar para Deus. Se eu olhasse para um homem, eu já tinha desistido da minha caminhada, do meu ministério há muito tempo. Eu tenho olhado para Deus, eu tenho olhado para que o Espírito Santo de Deus venha se cumprir todo o seu ministério na minha vida. E eu clamo ao Senhor pelo poder do seu Santo Espírito, que Ele venha fazer toda a diferença, em nome de Jesus, amém? Que Deus esteja abençoando a todos aí, em nome de Jesus, também conosco na live aí, a Tuana Brito, que Deus esteja abençoando, operando de uma maneira maravilhosíssima, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, nós estamos aqui reunidos na Travessa Souza Andrade, número 123. Eu quero convidar os amados irmãos a estarem conosco, sexta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite. Pastor Carlos está aqui com a palavra avivada, com a palavra do coração de Deus para o teu coração, para que venha mover as águas em teu favor. Então vem estar conosco, em nome de Jesus Cristo. Venha deixar Deus fazer uma obra magnífica na tua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja operando aí na tua vida, na vida da tua família, que Deus esteja fazendo muito mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, amém? E que você também esteja aí divulgando aí esta palavra, esteja aí compartilhando com o maior número de pessoas possíveis, porque aí você também está evangelizando, fazendo a obra do Senhor, amém? Glórias a Deus, que Deus esteja fazendo uma obra magnífica, né, no nosso meio, né? Fernando Silva também está conosco. Sou Fernando, que Deus esteja abençoando aí, operando de uma maneira maravilhosíssima, em nome de Jesus, amém? Então, amados irmãos, vou orar nesse instante, os irmãos estejam aí acompanhando também o ministério do pastor Carlos aí, através das lives, tem aí o YouTube é Pastor Carlos Antônio Sales, está lá no YouTube, que os amados irmãos estejam aí operando lá, esteja vendo as mensagens, esteja divulgando também, e vai ser uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Esteja se inscrevendo lá também no YouTube, que vai ser bênção. Também no Facebook aí também tem aí as mensagens, também todas as mensagens estão aí. Então que Deus esteja aí operando de uma forma abençoadora a vida de cada irmão, amém? Quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, te agradecemos pela tua palavra, Pai, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que opera em nós, ó Pai, tanto querer conforme efetuar. Assim, ó Deus, nós colocamos essa palavra, Pai, diante do Senhor, para que ela venha, Senhor, sondar os corações, transformar, ó Pai, para que venhamos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ser moldados, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que vem, Senhor, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ó Deus, que venhamos, ó Pai, não, Senhor, nos ausentar da tua casa, Senhor, com as bênçãos, ó Pai, nas mãos, ó Pai, mas que venhamos, ó Pai, correr para os teus braços, ó Pai, e nos encher, Senhor, das tuas bênçãos, da tua presença, Pai, aleluia, dos teus dons inefáveis, ó Pai, porque, Senhor Deus, quando nós saímos com as nossas bênçãos, ó Pai, nós não abençoamos vida nenhuma, mas quando nós entramos, ó Pai, fazendo parte, Pai, da bênção, juntamente com o Senhor, as pessoas que estão à nossa volta também são abençoadas. Assim, Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, para que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor, operando, Senhor, em cada vida, Senhor, tanto operar conforme o teu querer. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, visita, Senhor, as pessoas doentes, ó Pai, visita, Senhor Deus, aqueles que têm clamado, ó Pai, aqueles que têm chorado diante da tua presença, Senhor Deus, pelo teu favor, ó Pai. Assim, ó Deus, eu te clamo, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor, nos abraçar na data desse dia, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, nos importar para o Senhor, ó Pai. Assim, Senhor Deus, venha tocar em nós, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que apenas um toque, ó Pai, aleluia, das tuas mãos, nós ficaremos sarados, ó Pai. Olha, Senhor Deus, com olhar, Senhor Deus, com as virtudes do teu Santo Espírito, Senhor Deus, para cada servo teu, para cada serva tua, Pai, que nós venhamos, ó Pai, ser lavados, remidos,
transformados pelo teu sangue nesta manhã, em nome de Jesus. Deus Santo, esteja operando, ó Pai, nas finanças, Senhor Deus, dos teus servos, ó Pai. Que haja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, mantimento, ó Pai, aleluia, na despensa, na mesa, Pai. Comida, Senhor Deus, fartura, Senhor Deus, para os filhos e as filhas, ó Pai, da tua serva, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, opera, Senhor Deus, espiritualmente falando, ó Pai, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Que sejamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, sempre, Senhor Deus, constantes, ó Pai, e abundantes, ó Pai, na tua casa, Pai. Que nunca venha faltar, Senhor Deus, o óleo sobre a nossa cabeça. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então eu desejo a todos os amados irmãos uma quinta-feira abençoada, que receba aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo do Senhor também esteja aí movendo de íntima compaixão sobre a tua vida, que você venha receber o melhor de Deus nessa manhã de quinta-feira. Que Deus esteja abençoando a casa de vocês, que Deus esteja aí operando em cada cantinho e fazendo com o seu fluir esteja transformando todas as coisas em nome de Jesus. Seja lavado, remido, curado, transformado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus esteja aí abençoando. Receba, aleluia, a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe, Deus esteja operando. Até amanhã, na parte da manhã, 7 horas da manhã, nós estaremos juntos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém? Fica na paz.